A cor de ferrugem é uma mentira. Por décadas, olhamos para a fronteira enferrujada e vimos apenas um epitáfio cósmico, o esqueleto de um mundo que falhou. A narrativa oficial dizia que era uma relíquia morta, um deserto seco e imutável. Estávamos profundamente enganados. A verdade que as sondas estão desenterrando é infinitamente mais perigosa para a nossa concepção de solidão universal. Este vizinho cósmico não é o túmulo silencioso que esperávamos, mas sim um planeta dinâmico, com um passado violento e molhado, cujos segredos mais profundos desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a formação da vida. Se você gosta de desvendar os mistérios do cosmos e quer acompanhar essa jornada de revelações que reescrevem o nosso mapa estelar, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Nossa ilusão sobre o mundo vermelho nasceu da distância e da frustração. Quando a sonda Viking pousou na década de 70, o que ela nos enviou foi a imagem definitiva do vazio. Rochas inertes, céu rosado, solo de poeira fina, sem vestígios de formas orgânicas. O veredito parecia final. Era um lugar onde nada se movia, nada crescia e nada jamais havia vivido. O deserto cósmico estava selado. Mas a ciência é a arte de refazer perguntas. E quando os orbitadores mais recentes, como o Mars Global Surveyor, começaram a mapear o terreno com precisão inédita, a história da inércia desmoronou. Não se tratava de um deserto criado pelo tempo, mas sim de um mundo que havia sofrido uma catástrofe inimaginável. As marcas eram claras, gravadas no solo com a fúria de um dilúvio. Cânions monumentais, maiores que qualquer vale terrestre, e redes de canais que não poderiam ter sido esculpidos pelo vento ou pelo gelo seco. Essa fronteira enferrujada, que víamos como um gigante inerte, revelou ter abrigado um sistema hidráulico colossal. O Olimpo, o maior vulcão do sistema solar, não parecia ter emergido de um deserto, mas sim de uma vasta planície que, em algum momento, esteve coberta. O mundo vermelho já foi azul. Não em pequenos lagos ou riachos sazonais, mas em um oceano que, segundo algumas estimativas geoquímicas, poderia ter coberto até 1/3 da superfície do hemisfério norte. Este oceano existiu por tempo suficiente para que a água líquida interagisse com as rochas, deixando para trás minerais argilosos específicos, como os encontrados em Jezero, o local de pouso do Perseverance. A presença destes minerais não apenas confirma a existência de água abundante, mas sugere que ela persistiu por milhões de anos, talvez até bilhões de anos, tempo suficiente para que a química da vida pudesse se organizar e prosperar. Se houve água e se ela permaneceu estável por um período que rivaliza com a história inicial da Terra, por que o mundo vermelho se transformou em pó? A resposta está em um roubo cósmico, um evento de perda atmosférica tão maciço que transformou a vizinhança habitável em um freezer sob vácuo. E é justamente nessa transição violenta, quando a superfície se tornou estéril, que a verdadeira verdade sobre o planeta começou a se esconder. O que acontece com a vida quando o céu é arrancado e o oceano congela? A vida não desaparece, ela se adapta. E a busca pelo que foi forçado a se esconder sob a superfície enferrujada é a missão mais crítica da nossa era. Mas essa adaptação pode ter deixado rastros gasosos no ar rarefeito. Há décadas, detectamos um sinal que não deveria existir: metano. Um gás que na Terra é quase sempre produto de processos biológicos. O metano no deserto cósmico é detectado em picos sazonais, quase como se algo estivesse respirando ou liberando gases em intervalos regulares. A origem desse metano, vida subterrânea ou geologia exótica, é o divisor de águas que define se estamos sós no cosmos. E a forma como o mundo vermelho guarda esse segredo é a chave para entendermos o que realmente aconteceu com a água. E, mais importante, o que ainda pode estar acontecendo, bem debaixo dos nossos pés robóticos. O deserto cósmico não cede seus segredos facilmente. Se o metano é o indício de que algo está ativo debaixo da superfície, o mistério da água é a chave para a porta desse cofre. Por incontáveis décadas, a humanidade sonhou com rios e oceanos na fronteira enferrujada. O que encontramos, porém, virou a lógica de cabeça para baixo. A água não está fluindo em cânions abertos. Ela está aprisionada, escondida sob quilômetros de gelo e rocha.
A revolução veio com os instrumentos de radar, como o MARSES, que perfuraram virtualmente as calotas polares do mundo vermelho. O que o radar detectou não foi a assinatura fria e seca de gelo sólido. Foi o reflexo de algo denso, com uma constante dielétrica que só pode ser explicada por uma coisa: grandes reservatórios de água líquida subterrânea. Não é, contudo, a água pura e cristalina que imaginamos. É uma salmoura cáustica, uma sopa química saturada de sais de perclorato. Esses compostos agem como um anticongelante cósmico incrivelmente eficiente, permitindo que a água permaneça em estado líquido a temperaturas muito abaixo de zero, mesmo sob a pressão esmagadora do gelo superior. Esta descoberta redefine o conceito de habitabilidade. O mundo vermelho não perdeu toda a sua água para o espaço, ele a internalizou. Bilhões de anos de história geológica transformaram a superfície em um cemitério, mas criaram um refúgio profundo. A água salgada e pressurizada, longe da radiação ionizante do espaço, forma bolsões isolados, um bioma potencial que nunca viu a luz do Sol. Se o metano detectado pelos rovers é, de fato, o sopro de uma vida microbiana, ou mesmo de uma geologia exótica que imita a biologia, então essa salmoura aprisionada é o seu berço. A existência de uma hidrosfera subterrânea estável e química significa que o mundo vermelho não é estéril, ele é apenas inacessível. A grande ironia é que a mesma radiação que esterilizou a superfície e varreu sua fina atmosfera pode ter se tornado o catalisador da vida subterrânea. Para entendermos como a vida pode florescer em um ambiente tão inóspito, precisamos examinar o escudo protetor que o mundo vermelho perdeu e como ele pode estar se regenerando bem debaixo dos nossos pés robóticos. 4 bilhões de anos atrás, o mundo vermelho começou a morrer. Seu dínamo interno, o ferro líquido em rotação que gerava o escudo protetor, parou de funcionar. Não foi uma morte súbita, mas um lento enfraquecimento geológico. Sem o campo magnético, as partículas letais do vento solar, um fluxo constante de radiação ionizante, atingiram o topo da atmosfera como um tsunami cósmico. A fronteira enferrujada não perdeu apenas o campo, perdeu a própria armadura gasosa, que foi sendo arrancada e varrida para o espaço. O que restou foi uma fina capa de ar, incapaz de reter o calor ou desviar a radiação. A superfície se transformou em um deserto cósmico congelado, esterilizado pela luz ultravioleta e raios gama. Mas o que destrói a vida na superfície pode alimentá-la no subsolo. A grande revelação sobre este deserto gelado é que a vida não precisa do Sol, desde que haja química e água. No subsolo, a radiação que penetra a pouca profundidade não é apenas destrutiva, ela é uma fonte de energia. O fenômeno é chamado de radiólise. Quando a radiação atinge depósitos de gelo ou água líquida presa em rochas porosas, ela quebra a molécula de H2O, criando hidrogênio molecular, oxigênio e peróxidos altamente reativos. Para os micro-organismos que evoluíram para sobreviver a esse ambiente, esses produtos químicos não são veneno, são comida. O hidrogênio gasoso liberado é um combustível potente. A vida, nesse cenário extremo, não está respirando, está mastigando o resultado da desintegração radioativa da água. Isso nos leva ao material principal da crosta deste mundo, o basalto rico em ferro e enxofre. Essa rocha vulcânica, abundante em toda a extensão do deserto cósmico, atua como uma bateria geológica. Quando a água interage com o basalto em profundidade, o processo conhecido como serpentinização libera metano e mais hidrogênio. A vida, se existir, está em uma festa geotérmica, totalmente autossuficiente, usando a própria geologia do mundo vermelho como seu reator energético. A vida em Marte não é fotossintética, é litoautotrófica. Ela come pedra, bebe radiação e está totalmente isolada do caos da superfície. Se o oxigênio que respiramos é o subproduto da vida na Terra, o metano detectado por nossos rovers em ciclos misteriosos pode ser o subproduto dessa vida subterrânea, respirando hidrogênio. Mas onde, exatamente, essa vida consegue se proteger do frio intenso e da baixa pressão, mantendo a água em estado líquido?
Se o escudo magnético se foi, os micróbios precisam de um refúgio físico. Gancho para a parte 4, os túneis de lava e o próximo grande esconderijo da vida marciana. O mundo vermelho não esconde sua história vulcânica. As vastas planícies de Tharsis, onde se ergue o Monte Olimpo, a maior montanha conhecida do Sistema Solar, são cicatrizes geológicas de uma fúria que durou bilhões de anos. Essa mesma fúria, que transformou a fronteira enferrujada em um deserto cósmico, também criou as condições para a vida persistir. Se a vida não pode estar na superfície, ela precisa de um escudo. E esse escudo não é um campo magnético global, mas sim quilômetros de rocha basáltica. Estamos falando dos tubos de lava. Na Terra, esses túneis se formam quando a lava que escoa esfria e endurece nas laterais, enquanto o fluxo interno continua. Quando a erupção cessa, o rio subterrâneo de magma se esvazia, deixando para trás veias ocas sobre o solo. Mas no deserto cósmico, devido à menor gravidade e ao volume colossal das erupções, esses tubos de lava são gigantescos. Estima-se que alguns possam ter dezenas, talvez centenas de metros de diâmetro. Vastas catedrais escuras, inexploradas. É dentro dessas câmaras que o jogo muda. Na superfície, as temperaturas oscilam violentamente, caindo para menos 140 graus Celsius à noite. Mas dentro de um tubo de lava enterrado, a temperatura é surpreendentemente estável. A rocha atua como isolante térmico, mantendo a temperatura constante, protegida das oscilações diárias e sazonais. Mas, crucialmente, atua como um escudo intransponível contra a radiação cósmica e ultravioleta que bombardeia a superfície. Esses túneis de lava não são apenas cavernas, são oásis de estabilidade. Eles fornecem o refúgio onde a água, aprisionada no permafrost logo acima, pode, sob certas condições de pressão e calor interno residual, permanecer em estado líquido ou salmoura estável. Pense neles como o equivalente marciano aos respiradouros hidrotermais da Terra, mas movidos à geotermia residual e protegidos sob um teto de pedra. Essa é a grande verdade que o mundo vermelho nos esconde. A vida não prospera apesar das condições brutais do planeta, mas sim explorando a arquitetura geológica criada por sua morte vulcânica. Se o metano que detectamos é o produto de micróbios subterrâneos, eles estão respirando e se multiplicando sobre esse teto protetor, utilizando a água salgada e o calor geotérmico residual. Encontrar os tubos de lava não é uma questão de sorte, mas de detecção inteligente. Missões recentes como o Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, já mapearam centenas de claraboias, buracos de desabamento no teto desses tubos, revelando entradas escuras e profundas, muitas vezes nas encostas dos grandes vulcões. Mas como podemos ter certeza de que essas entradas escuras levam a um ecossistema ativo e não apenas a um vácuo frio e estéril? É aqui que a ciência precisa de olhos além do espectro visível. A chave para desvendar a verdade não está em pousar um rover dentro de um buraco escuro, mas sim em usar a física para enxergar através da rocha. Se a vida estiver escondida nas veias abandonadas do mundo vermelho, ela deve deixar uma assinatura única que podemos sentir de longe. A próxima etapa da nossa investigação nos leva a uma tecnologia que pode mapear o interior desses tubos de lava sem nunca tocá-los, revelando não apenas onde a vida pode estar, mas o que ela está fazendo. Precisamos de um sonar para o subsolo marciano. O sonar para o subsolo marciano não é acústico. Não podemos usar o som para penetrar quilômetros de basalto e rególito congelado. O que a ciência está projetando é uma ressonância, uma varredura eletromagnética tão precisa que age como um raio-x geológico, capaz de diferenciar o ar da rocha, o gelo da água salgada. Quando essa tecnologia, o radar de penetração subsuperficial de próxima geração, finalmente apontou seu feixe para as profundezas da fronteira enferrujada, o que ela revelou transformou a nossa compreensão sobre a natureza do deserto cósmico. Sempre pensamos no mundo vermelho como um cadáver congelado, um planeta que perdeu seu motor interno há bilhões de anos. Os dados do radar varreram as calotas polares do sul e, em vez de apenas gelo seco, encontraram algo que não deveria existir: vastas reservas de água líquida. Não água pura, é claro.
Estamos falando de salmouras hipersalinas, ricas em sais de perclorato, que atuam como anticongelantes naturais, permitindo que a água permanece fluida a temperaturas muito abaixo de zero. Mas essa água está sob pressão esmagadora, e a única forma de mantê-la em estado líquido, em volumes tão extensos, é com uma fonte de calor geotérmica consistente. A implicação é monumental. Se há calor suficiente nas profundezas para sustentar um oceano salgado subterrâneo, então o coração de Marte não está morto, ele está apenas dormente. Esse calor residual ou radiogênico é o motor secreto que pode estar alimentando a vida. Pense nos tubos de lava não mais como túmulos vazios, mas como dutos de ventilação, canais que transportam o vapor e os minerais ricos liberados por essa atividade interna. O que o radar faz é mapear esses hotspots subsuperficiais. Ele não apenas nos diz, há um tubo aqui, mas também, este tubo está próximo a um reservatório de água salgada, e a rocha circundante está aquecida acima do ambiente. Esta é a assinatura termodinâmica de um refúgio habitável. Se a vida estiver realmente se agarrando a essas veias abandonadas, ela não será fotossintética, ela será quimiosintética, alimentada pela energia liberada quando a água salgada interage com minerais vulcânicos. E como qualquer ecossistema subterrâneo, essa vida deve expelir um gás residual, um gás que, nos últimos anos, tem sido detectado em plumas misteriosas e intermitentes na fina atmosfera marciana. O mundo vermelho nos enganou. Ele não é o deserto silencioso que a superfície mostra. É um organismo geologicamente ativo, com água líquida e calor. E se há um respiro, há uma chance. Mas o que exatamente está sendo expelido por esses espiros? A verdade mais chocante sobre o planeta vermelho pode não estar na água que encontramos, mas no ar que ela está poluindo. O gás que agora domina a atenção de todos os astrobiólogos não é oxigênio, nem vapor d'água, mas sim a molécula mais crucial e frustrante na busca por vida extraterrestre. É o metano. E a forma como ele surge e desaparece é o mistério que nos leva para a próxima fase. Próxima parte. O metano. O que ele está escondendo? O metano é o grito de socorro químico do deserto cósmico. Essa molécula simples, composta por 4 átomos de hidrogênio e 1 de carbono, deveria ter uma vida curta na fina atmosfera. A radiação solar intensa do mundo vermelho a destrói em poucas centenas de anos. Portanto, se o gás metano está lá, algo ou alguém está repondo o suprimento constantemente. Durante anos, os cientistas debateram as detecções esporádicas. Eram falhas nos instrumentos? Contaminação? Mas a sonda Curiosity, estacionada na cratera Gale, dissipou qualquer dúvida. Ela flagrou picos sazonais dramáticos. Em certas épocas do ano marciano, a concentração de metano sobe, de repente, como se um vulcão invisível tivesse tossido. Essa periodicidade é o cerne do enigma. A fronteira enferrujada tem um ciclo de metano, mas o que o controla? Existem apenas 2 explicações para sua produção em um corpo celeste, a geológica e a biológica. A geologia sugere a serpentinização, rochas ricas em olivina, encontradas abundantemente no subsolo, reagindo com água e calor. Se este for o caso, as mesmas fontes termais que criam os reservatórios líquidos sob a superfície estariam expelindo gás. É um sinal indireto de um mundo geologicamente ativo, muito mais dinâmico do que se supunha. Mas o cenário biológico é o que rouba o sono dos astrobiólogos. Se for vida, estamos falando de micro-organismos metanógenos, criaturas anaeróbicas que se alimentam de hidrogênio e expelem metano como resíduo metabólico. Elas prosperariam em um ambiente subterrâneo, protegidas da radiação, aninhadas perto de água morna. O dilema, contudo, não está apenas na produção, mas no desaparecimento. O metano não só surge em picos sazonais, ele também some. Desaparece da atmosfera com uma velocidade espantosa, muito mais rápido do que a radiação solar poderia destruí-lo. É como se a própria atmosfera tivesse um mecanismo de limpeza, uma lixeira química ultra rápida que está varrendo as evidências. O que está consumindo o gás?
Essa anomalia de destruição rápida sugere a presença de oxidantes poderosos e desconhecidos na camada superficial, ou, de forma ainda mais perturbadora, um ciclo biológico completo. É possível que, assim como o gás é produzido por uma forma de vida, ele também esteja sendo consumido por outra, em uma dança de vida e morte que acontece centenas de metros abaixo da areia. A verdade sobre o metano é que ele é um sinalizador. Seja ele produto de química pura ou de biologia, sua presença e seu ciclo indicam que, sob a crosta fria e árida, existe uma fonte constante de energia, calor e matéria orgânica. O mundo vermelho não está morto, ele está apenas escondendo sua pulsação vital na escuridão. E se a vida realmente existe nesse abrigo profundo, ela estaria evoluindo de uma forma que nunca poderíamos ter imaginado, completamente isolada do Sol. A busca por essa verdade, por essa vida subterrânea, nos leva a questionar tudo o que pensávamos saber sobre os limites da habitabilidade cósmica. Mas se Marte é um mundo subterrâneo vibrante, por que ele parece tão estéril na superfície? A resposta está em um fenômeno que moldou esse mundo por bilhões de anos. Um processo lento e violento que roubou a maior parte de sua essência, deixando para trás apenas uma carcaça oxidada. O que exatamente transformou este mundo fértil em uma casca vazia? O que transformou este mundo fértil em uma casca vazia? A resposta não está em um asteroide assassino ou em uma mudança climática súbita. Foi um assassinato lento, orquestrado pela própria estrela que o nutria. Há cerca de 4 bilhões de anos, o mundo vermelho perdeu seu escudo. O dínamo interno, o coração magnético que girava e protegia a fronteira enferrujada, simplesmente parou. Sem essa bolha invisível, o Sol, nosso benfeitor cósmico, se tornou um carrasco. O vento solar faminto, um fluxo incessante de partículas carregadas, começou a bombardear a atmosfera superior. Não foi um evento único, foi uma raspagem contínua. Durante éons, essa fúria estelar arrancou, átomo por átomo, a maior parte da água, do dióxido de carbono e do metano da superfície. O que restou foi uma fina capa gasosa, incapaz de reter calor ou de proteger qualquer criatura que ousasse viver à luz do dia. A radiação cósmica implacável inundou o solo. A superfície estéril que observamos hoje não é prova de que a vida falhou, mas sim de que a vida se adaptou, ela recuou. Se a superfície se tornou inabitável devido à radiação e à perda atmosférica, a única conclusão lógica é que a vida buscou refúgio no subsolo, onde as rochas fornecem o isolamento perfeito e a água líquida, aprisionada pelo calor geotérmico, persiste. Esse novo entendimento muda completamente a missão humana. Não estamos procurando fósseis na poeira superficial, estamos procurando por um ecossistema ativo a quilômetros de profundidade. Os ferimentos geológicos do deserto cósmico são agora nossos mapas. Observe Valles Marineris. Não é apenas um cânion colossal, é uma ferida aberta, 4 vezes mais profunda que o Grand Canyon terrestre. Essa fenda monumental expõe camadas geológicas que datam do período úmido da fronteira enferrujada. É uma janela para o passado, revelando depósitos de sulfatos e argilas que só poderiam ter se formado na presença abundante de água. As perfurações robóticas do futuro não buscarão apenas água, mas sim os biomarcadores ativos, micro-organismos extremófilos que transformam o calor e os minerais da rocha em energia, seguindo um ciclo de vida completamente diferente do que conhecemos na Joia Azul. O verdadeiro desafio não é encontrar vida, mas sim aprender a acessá-la sem contaminá-la, perfurando a crosta como se abríssemos a cripta de um mundo adormecido. A verdade é que Marte não é um cemitério, mas uma fortaleza. A vida se estabeleceu ali, desenvolveu-se para sobreviver ao apocalipse solar, escavando e se fortificando contra a extinção. Nossas primeiras imagens do mundo vermelho, aquelas paisagens desoladoras e alaranjadas, eram enganosas. Elas nos fizeram acreditar que a fronteira era um destino de colonização, um lugar para construir domos. Mas o que estamos descobrindo é algo muito mais profundo. O mundo vermelho é, na verdade, um laboratório cósmico de resiliência. O futuro não está na terraformação, tentando desesperadamente restaurar uma atmosfera que o Sol já demonstrou poder roubar.
O futuro está na exploração do mundo subterrâneo, na descoberta de uma biosfera oculta que nos ensinará sobre os limites extremos da sobrevivência biológica. Se a vida pôde se agarrar à existência, escondida sob a carcaça de um mundo que perdeu seu escudo protetor, o que isso significa para nós, habitantes de um mundo único, mas vulnerável? Marte não é o que pensávamos. Não é o vizinho morto. É o testemunho silencioso de que a vida, uma vez iniciada, é o arquiteto mais teimoso do cosmos. É a prova de que mesmo quando a superfície morre, a essência pode persistir. E ao olharmos para esse deserto cósmico, percebemos que a maior descoberta não será apenas encontrar vida em outro lugar, mas entender a nossa própria tenacidade e reconhecer que o próximo grande passo da humanidade pode não ser para cima, rumo às estrelas, mas sim para baixo, mergulhando na escuridão protetora que guarda os segredos de um mundo que nunca soubemos que estava vivo. O planeta vermelho espera, mas a verdade reside nas profundezas.